caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Amados irmãos, nós vamos dar continuidade nesta noite ao estudo da carta de João, da primeira carta, como parte integrante do nosso culto de oração, o culto das quartas-feiras. E nós vamos ler a palavra do Senhor hoje, no capítulo 3 da primeira carta de João, os primeiros 6 versículos. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, e porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica aquele que tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Que Deus abençoe a sua palavra para a nossa meditação nessa noite e que a graça do Senhor nos permita compreender a profundidade desta palavra. Vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós somos agradecidos ao Senhor por todas as tuas bênçãos, recebidas diariamente da forma de vários cuidados do Senhor para conosco. A vida, a saúde, a paz, a alegria, a família, a igreja, o trabalho, tudo aquilo que o Senhor nos concede e que vem das tuas mãos. Nós te louvamos e te bendizemos. Reconhecemos que tudo vem de ti. E nós agora queremos meditar na tua palavra, pedimos a sabedoria, o discernimento do teu Santo Espírito para todos nós, para que compreendamos a tua palavra. Nós oramos pedindo estas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, é grande alegria de podermos compartilhar esta palavra aqui. O apóstolo João vai estabelecer agora um novo argumento. Ele vai falar para as igrejas da Ásia Menor que elas devem estar atentas aos falsos mestres, porque os falsos mestres têm ensinos errôneos e querem desviar a atenção de todos da palavra do Senhor. Mas agora
João está dizendo uma outra verdade. Ele está demonstrando que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Ele está dizendo que se Jesus Cristo não é filho de Deus, como os falsos mestres ensinam, nós também não somos filhos de Deus, porque Deus não teria filhos. Mas o apóstolo João está dizendo que há uma verdade clara, que nós somos filhos de Deus, assim como Jesus Cristo é filho de Deus. O apóstolo vai estabelecer então um novo argumento, que nós somos filhos de Deus verdadeiramente, e nós devemos conhecer o amor de Deus. Então ele começa a dizer: observem a grandeza desse amor. Esse amor é tão grande que mandou seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Esse amor é tão grande que ele, sendo Deus eterno, nos tornou seus filhos. Nós somos chamados filhos, e não só somos chamados filhos, nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Nós somos verdadeiramente criação do Pai, e recebemos a natureza de filhos quando cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Isso faz uma diferença muito grave, uma diferença muito grande, uma diferença enorme. O mundo não pode nos conhecer. Por quê? Porque o mundo só vai conhecer aqueles que têm a mesma natureza do mundo. E agora nós não temos mais a natureza do mundo. Nós somos agora filhos de Deus com uma outra natureza, uma natureza espiritual que não pode ser semelhante à do mundo, nem pode ser conhecida pelo mundo. O mundo não consegue nos entender. O apóstolo Paulo já tinha falado sobre isso na carta aos Coríntios, quando disse que o mundo não pode nos conhecer porque não tem discernimento espiritual. Eles são carnais, e na sua imaginação carnal, eles não podem entender os aspectos espirituais. Portanto, o mundo não nos conhece, segundo o apóstolo João. E o nosso relacionamento com o mundo é truncado, porque nós somos seres espirituais, nascidos de novo em Cristo Jesus, e não podemos nos comunicar adequadamente, ter comunhão com o mundo. Isso é uma característica da igreja, dos filhos de Deus, não termos comunhão com o mundo. Não é possível termos comunhão com o Pai e com o Senhor Jesus Cristo, mediante o Espírito Santo, e termos comunhão com o mundo. Isto é, comungarmos no mesmo Espírito com o mundo. Por quê? Porque o mundo não tem o Espírito de Deus e não pode comunicar-se com Deus e nem com seus filhos, com os filhos de Deus. O mundo não nos conhece, por isso que nós não podemos nos comunicar com o mundo. E o nosso relacionamento com o mundo é truncado. Como o mundo rejeitou a Jesus, o mundo nos rejeita também, porque nós temos natureza de filhos. Olha que coisa maravilhosa. Nos foi concedida a graça de termos a natureza de filhos de Deus, natureza de criaturas que foram renovadas no seu íntimo, no seu coração, na sua mente. Nós fomos transformados em filhos de Deus. Nós já somos filhos de Deus. E João está dizendo que não é uma coisa futura, é agora. Ele está dizendo que nós não vamos ser filhos de Deus, nós já somos filhos de Deus. Ele está dizendo para aqueles crentes: olha, agora nós já somos filhos de Deus e já nós temos certeza, sabemos que seremos semelhantes a Jesus quando da sua manifestação. Temporariamente nós somos filhos ainda não aperfeiçoados. Por quê? Porque ainda estamos habitando num corpo pecaminoso, ainda estamos habitando num corpo que tem limitações, ainda estamos habitando num corpo que ainda comete pecados, que ainda é limitado em todas as suas manifestações. Mas já temos a semente de Deus em nós, o Espírito Santo que habita em nós e que nos transformou e que nos deu uma nova natureza e que nos transformou em novas criaturas. Então nós somos filhos de Deus porque por natureza, a natureza que Jesus Cristo nos concedeu, morrendo na cruz do Calvário por nós e fazendo-nos novas criaturas pela ação do Espírito Santo de Deus.
Nós já somos filhos de Deus agora. E ainda não é revelado completamente aquilo que nós devemos ser. Mas já existe um modelo. E o modelo é Jesus Cristo. Nós seremos exatamente como Ele é, semelhantes ao seu corpo que está glorificado no céu neste momento. Então o apóstolo João está dizendo, olha, e sabe por que nós temos essa certeza de que seremos semelhantes a Ele? Porque do modo como Ele é, como Ele está agora no céu, nós também o veremos. Isto é, nós estaremos presenciando a vinda gloriosa de Jesus e estaremos presenciando também a nossa própria transformação de um corpo morto num corpo glorificado, ou se estivermos vivos por ocasião da segunda vinda, num corpo transformado repentinamente, num abrir e fechar de olhos, num corpo mortal para um corpo imortal. Que coisa maravilhosa! O cristianismo é mais do que uma religião, o cristianismo é mais do que uma certeza de salvação, o cristianismo é mais do que perdão de pecados, o cristianismo é uma nova natureza glorificada e a imortalidade deste corpo que vai ser transformado pelo poder da ressurreição. E nós seremos então semelhantes a Jesus Cristo, e tal como Ele é hoje, nós o veremos e veremos a nós também. Quem tem tal esperança, purifica-se a si mesmo. O apóstolo João está dizendo, olha, quem é crente de fato e tem tal esperança, esperança de ser semelhante a Jesus Cristo, toma uma atitude diferente, toma uma atitude que é completamente outra, que é a atitude de viver uma vida de santidade. Quem tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro, ou seja, anda em obediência, anda libertado do pecado e procurando evitar o pecado. Todas as vezes que uma pessoa que tem essa esperança percebe a sua própria vida, ela a percebe como uma vida que deve ser afastada do pecado, andando em obediência. E como ele é puro, nós devemos ser puros. Então a santidade é um processo, é uma qualidade que Deus quer que nós tenhamos por meio de um processo chamado santificação. Esse processo de santificação é um ato do Espírito Santo juntamente com a nossa vontade, transformando-nos em pessoas que desejam exclusivamente glorificar a Deus e andar segundo a vontade de Deus. Nós sabemos que isso é uma transformação de mente e de confissão e de conversão. Nós sabemos também que devemos, para viver uma vida de santidade, aprender a confessar os nossos pecados. Nós precisamos renunciar ao pecado e todas as vezes que pecarmos, precisamos confessar o nosso pecado. No início da carta que nós estamos estudando, João fala que é necessário confessarmos os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, é deste modo como Deus nos mantém puros, através da confissão de pecados, da renúncia do pecado, da renúncia da carne, da mortificação da nossa vida e do desejo santo de ser puro como o Senhor é puro. Os gnósticos, os falsos mestres que ensinavam coisas erradas lá nas igrejas da Ásia Menor, eles ensinavam que o pecado era uma ilusão e que o corpo era material, seria destruído, portanto a salvação seria só do Espírito. João está destruindo esta crença, demonstrando claramente que todo pecado é transgressão da lei moral de Deus. A lei moral de Deus é transgredida todas as vezes que nós pecamos. Então João está dizendo, existe pecado e o pecado é uma realidade espiritual e é uma transgressão da lei moral de Deus. É uma mentira dos falsos mestres dizer que o nosso corpo vai ser destruído e não importa se pecamos ou se não pecamos. Importa sim, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo e ele será transformado num corpo imortal, na imortalidade, na nossa
na nossa ressurreição com Jesus Cristo ou na nossa transformação se estivermos vivos quando Ele retornar. João está dizendo então que os ensinos dos gnósticos são ensinos falsos e que todo pecado é transgressão da lei moral de Deus. Mas ele está ensinando também que todo que pratica o pecado é transgressor da lei. Todas as pessoas que pecam, crentes ou não, são transgressores da lei. E se eles são transgressores da lei, eles são pecadores diante de Deus. E Jesus não compactua com o pecado. Então, nós devemos ter a noção clara de que quando pecamos, nós desagradamos a Deus, desagradamos a seu Filho Jesus Cristo, porque Jesus não compactua com o pecado. E como nós temos hoje a mesma natureza espiritual que Jesus tem, e temos a mesma natureza física, nós teremos essa mesma natureza física, com o corpo transformado na ressurreição, então nós precisamos lidar com o pecado de uma maneira muito sábia e de uma maneira muito séria e de uma maneira muito santa. Muito sábia, que o único meio é pedindo perdão a Deus e renunciando ao pecado. Muito séria é levando em consideração que Deus trata o pecado com muita seriedade e que Ele leva muito a sério qualquer tipo de pecado, pecadinho ou pecadão na nossa concepção, mas tudo é pecado diante de Deus e Deus trata disso de maneira muito séria, tanto é que foi necessária a morte de seu Filho Jesus Cristo para perdoar pecados. E de uma maneira santa, que é a natureza transformada para não pecarmos. O apóstolo João fala disso, que se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. A vontade de Deus é que não pequemos. João inclusive menciona: essas coisas vos escrevo para que não pequeis. A vontade perfeita de Deus é que nós não pequemos. Se pecarmos, porém, e pode acontecer isso na nossa vida, o advogado nosso junto ao Pai é o próprio Jesus Cristo, que nos leva a, confessando o pecado, sermos perdoados pelo próprio Pai, pelo sangue do Cordeiro. Então Jesus Cristo não compactua com o pecado. E Ele se manifestou para tirar os pecados do mundo. Nós, analisando essa palavra que João nos está ministrando, essa palavra que nós lemos aqui, nós vamos ver que Jesus não compactua com o pecado e Ele se manifestou para tirar os pecados do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse é o Cordeiro que é puro e que é santo e que é imaculado. Esse seu corpo físico, material, não é mau, nele não existe pecado. O corpo de Jesus Cristo foi dado em resgate, a morte na cruz foi dada em resgate de todos aqueles que são pecadores. E nele, nem em Jesus, não existe pecado, porque o seu corpo agora é um corpo puro e glorificado no céu. Todo aquele que permanece em Cristo não vive na prática do pecado. Essa é uma característica do crente verdadeiro. O crente verdadeiro é aquele que não vive na prática do pecado. Aquele crente que habitualmente peca, aquele crente que em todo o tempo está fazendo coisas erradas, aquele crente que não tem noção mais daquilo que é errado e que é certo em sua vida, aquele crente que não leva a sério o seu compromisso de santidade, esse crente tem que levar em consideração verdadeiramente se houve uma decisão clara na sua vida, porque Jesus Cristo é puro e todo aquele que permanece em Cristo não vive na prática do pecado. Quem vive pecando não o viu nem o conheceu. Isso João está falando para os crentes daquela região. Quem vive na prática do pecado não o viu, não viu a Jesus, nem o conheceu, nem tomou nenhum tipo de informação a respeito dele. O que João está dizendo é que quando ele ensinou para aqueles crentes sobre Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles ouviram sobre Jesus e conheceram por meio da experiência de João a quem era Jesus. E por isso, conhecendo a Jesus,
e pela ação do Espírito Santo e pela pregação do Evangelho por meio de João, eles devem reconhecer que necessariamente eles devem abandonar o pecado. O apóstolo então faz uma nova advertência e ele usa um recurso que é lembrar os crentes que eles devem viver fora da prática do pecado. Então, esse texto nos ensina que todo aquele que é salvo vive buscando a presença de Deus e vive buscando a sua identidade com o Senhor Jesus Cristo e vive fora da prática do pecado e que não pratica o pecado, mas busca uma vida de santidade. Todo aquele que permanece nele, em Jesus Cristo, não vive pecando, mas vive praticando a vontade de Deus, porque aquele que peca permanentemente, aquele que em todo o tempo está pecando, não viu a Jesus Cristo e nem o conheceu. Esse é um teste para nós, para a nossa vida espiritual, que deve ser avaliado diariamente. Se nós vivemos na prática do pecado, ainda não conhecemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. Que Deus nos abençoe para que a palavra dele produza frutos na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração e na nossa prática diária. Amém.